Então, olá pessoal, a gente vai continuar aqui nosso vídeo, né, sobre a eliminação de Gauss. Então, lá no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada para fazer uma retrospectiva, a gente mostrou uma sequência de equações, né, e de formas que a gente tinha que fazer, até um algoritmozinho para conseguir resolver o problema utilizando a eliminação de Gauss, certo? E aí, o nosso objetivo agora é fazer um exemplo utilizando... eu estou colocando Excel porque fica mais fácil colocar em células, mas a gente vai fazendo as operações de maneira mais simples possível, certo? Então, a gente vai seguir aqui o passo a passo, de maneira que a gente consiga resolver o problema utilizando a eliminação de Gauss, certo? Então nós temos aqui, primeiro passo 1, é colocar o sistema na representação A e B, certo? É isso que a gente vai fazer nesse momento. Primeira coisa que a gente vai fazer de forma mais exata. Então aqui eu vou, como eu tenho três equações, três incógnitas, né, eu vou utilizar basicamente uma matriz 3×3, né? Então eu já vou colocar aqui a borda externa espessa, para ficar mais claro aqui, ó. Aqui vai ficar a nossa matriz A, certo? E aí o vetor B, ele vai ter três linhas, certo? Eu vou colocar aqui. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é montar os nossos vetores, né, e matriz A. Então aqui na primeira posição eu vou ter o número 2, porque é 2x1, certo? Depois eu vou ter 3, e aqui eu vou ter menos 1. Então se você pegar aqui na nossa equação, né, o que multiplica x1 na primeira equação é 2, o que multiplica x2 na primeira equação é 3, e o que multiplica x3 na primeira equação é 1. E a igualdade está do outro lado, né, que faz parte de B. Aqui, mesma coisa para a segunda equação. Então, vou ter aqui a equação 1, né, a equação 2 e a equação 3. Então, na segunda equação, o que multiplica x1 é igual a menos 1. O que multiplica x2 é igual a 1. E o que multiplica x3 é igual a 4. E aí o resultado lá da igualdade, 3. Na terceira equação, o que multiplica x1 é o número 1. O que multiplica x2 é o número menos 8. E o que multiplica x3 é o número menos 1. E do outro lado da igualdade tem o número 1. Então veja que eu estou basicamente pegando os coeficientes do sistema de equações lá em cima e colocando aqui nas matrizes A e no vetor B, certo? Então coloquei aqui como primeiro passo, ou pré-passo, enfim, para deixar o problema mais adequado, né? Estou fazendo aí, colocando no formato A, x igual a B, certo? Aqui poderia ter o x, certo? Que o x, aqui eu vou botar aqui embaixo, que o x não depende de lá, certo? Vou botar x aqui. O nosso x vai ser igual a x1, x2 e x3, certo? Então, uma vez que a gente tem agora o sistema colocado no formato, né, A vezes x, ax igual a b, ele já está nesse formato, não no formato original, que é o que está aqui, né, 2x1 mais 3x2 menos x3, etc. Aí eu vou precisar fazer o segundo passo,
passo 2. Então, nesse passo 2, o que a gente vai fazer é concatenar A e B. Então, eu vou criar uma matriz A+. Isso significa que eu vou criar aqui uma matriz que eu vou chamar de A+, ou A aumentada, e ela vai ser igual à junção de A e de B. É só botar A e B um do lado do outro, A e B, certo? Então aqui, a gente pode até fazer de maneira genérica, mas eu não vou fazer, certo? Vai ficar assim. Tudo que é A, eu vou botar aqui, ó, 2, 3, menos 1, menos 1, 1, 4, 1, menos 8, menos 1. Então tudo que é A está aqui. E o que é B, 0, 3 e 1. Botei aqui. Eu coloquei uma divisão aqui, certo? Para ficar mais fácil a gente visualizar que tem uma divisória aqui. Não sei se tem como fazer mais espessa aqui essa borda esquerda. Talvez... se eu fizer assim vai sair. Pronto. Então aqui dá para ver que aqui vai ser A, certo? E aqui é só B, certo? E eu chamo essa nova matriz de A+, ou de matriz A aumentada, certo? E é a partir dela que eu vou começar a fazer as operações da eliminação de Gauss. Então agora a gente vai, na sequência, fazer essas operações, né? E o nosso objetivo aqui é tornar a matriz triangular superior, a matriz A, certo? Então, se você pensar aqui que essa é a matriz A, então essa parte aqui tem que ficar triangular superior. Ou seja, eu vou ter que zerar esses aqui e esse aqui. Então, meu objetivo agora é fazer com que esses termos aqui que estão mais destacados, certo? Eles sejam iguais a zero. E aí, para que eles sejam iguais a zero, eu vou fazer uma coisa chamada escalonamento, né? Então, passo 3, eu vou fazer um escalonamento. Vou escalonar a matriz A, certo? Então, vou só copiar aqui essa matriz para a gente fazer as operações aqui embaixo, certo? Então, como é que a gente escalona essas matrizes? Eu vou fazer aqui, né, uma operação aqui de ajeitar aqui. Essa operação aqui vai ser sobre as linhas, né? Assim, eu vou fazer pegar uma linha, multiplicar por um termo e somar com a outra para ver se a gente consegue ir eliminando esses termos, certo? Então aqui eu vou fazer, isso eu coloquei, né, mais ou menos como é que a gente faz a operação no vídeo passado. Então, para esse caso aqui, ó, eu vou fazer uma operação na linha 2, certo? E aí essa operação vai ser da linha 2 com a linha 1. Pega aqui. Então a linha 2 vai ser uma operação da linha 2 com um termo que vai multiplicar a linha 1, que é esse M21, vezes a linha 1. E aí o próximo vai ser a mesma coisa, certo? Só que eu vou fazer uma operação com a linha 3, e o resultado da linha 3 eu vou fazer
vou encontrar um M aí, que eu vou chamar de M31, e vou fazer a operação com a linha 1, certo? Então aqui para ficar padronizado, eu vou fazer a operação, certo? Da linha 2 com a linha 1, e depois vou fazer a operação da linha 3 com a linha 1, certo? Então já vou fazer aqui a seleção, certo? Então pegar aqui, se eu vou pegar a minha nova linha 2, pegar aqui a linha 2, copiar aqui todo mundo e colocar aqui. Vamos chamar esse aqui de substep, subpasso, certo? Então esse subpasso aqui vai ser uma operação da linha 2 com a linha 1, certo? A linha 1. E aí ele vai dar um resultado aqui da linha 2. Ou seja, o resultado aqui eu vou colocar na minha linha 2, certo? Então aqui eu vou ter a minha linha 2 e agora eu vou ter que fazer uma operação com a linha 1, certo? Só que do jeito que está aqui, né, fica faltando eu encontrar quem são esse M. Eu vou precisar saber aqui quem são os meus M21 e o meu M31. Né? Quem são esses rapazes aqui? Então meu M21, ele vai ser igual ao A21 dividido pelo A1. E o meu M31 vai ser igual ao meu A31 dividido pelo meu A1. Então, isso aqui seria, quem é o meu... Vou botar o igual aqui, né? Quem é o meu A21? O meu A21 é o A que estaria na linha 2, coluna 1. Então, esse cara aqui. Dividido por A1, que é o da linha 1, coluna 1, que é o número 2. Então, vai ser menos 0,5. Esse aqui vai seguir a mesma coisa. Quem é o A31? Ele está na linha 3, coluna 1. Dividido pelo A1, que está na linha 1, coluna 1. Que é o elemento da diagonal principal. Então aqui, eu peguei já o L1, L2. Eu vou agora seguir, certo? Agora eu vou ter eu vou tentar obter o meu L2 aqui, certo? Vou subir aqui um pouquinho mais. Então agora eu vou conseguir o meu L2. E para isso, né, aqui eu só fiz selecionar a linha 1 e linha 2, eu vou fazer uma operação de L1 como eu tinha colocado aqui em cima, né, com M21. Então vou ter que fazer aqui menos, né? Eu vou botar aqui uma barra só para diferenciar. Então vou ter menos M31 vezes L1. M minúsculo aqui. Quer dizer, é o M21, né? Então, menos M21 L1.
E quem é o menos M21? É menos isso aqui, né? Então agora eu vou simplesmente multiplicar isso aqui por 2, né? Então vou ter aqui, basicamente, isso aqui vai ser igual a 0,5, que é menos, né? Vezes isso aqui. Aí aqui eu vou ter 0,5 vezes isso aqui. Vou botar igual. Aí eu vou ter 0,5 vezes isso aqui. Você vê que eu multipliquei todos os termos aqui da minha linha 1 pelo meu coeficiente M21. Quer dizer, pelo menos coeficiente do M21, né? Porque M21 é igual a menos 0,5. E menos 0,5 vai dar 0,5. Então 0,5 aqui vezes 0. E aí o meu L2 é basicamente somar, certo? Eu vou pegar aqui e fazer 1 menos 1 mais 1, dá 0. Aqui vai ser 1 mais 1,5. Aí esse aqui vai ser 4 mais menos 0,5. E esse último aqui vai ser 3 mais 0. Aí eu tenho agora a minha nova linha 2, que é o que vai, quem vai ficar agora no lugar da minha linha 2 anterior, certo? Eu vou já pegar aqui, ó, matriz a mais, certo? Eu estou aqui no subpasso. E aí eu vou colocar aqui na minha linha 2 agora o 0, tá vendo? 1,5, o 3,5 e o 3. A minha linha 2 aqui, eu não preciso mais fazer essa operação, porque eu já fiz, e essa operação me garantiu zerar o meu elemento 2,1, né, da linha 2, coluna 1. Aqui só para fazer a correção, né, porque eu coloquei 1,5, mas na verdade o resultado da operação era esse aqui, certo? Era o 2,5 aqui nessa posição. Pronto. Então agora vamos para o subpasso 2. No subpasso 2, eu vou pegar aqui, basicamente fazer a operação com a linha 3, certo? Com a linha 3 e com a linha 1. Aqui eu vou ter L3 e L1. E aqui eu vou ter que descobrir, né? Vou ter que descobrir de novo quem é o... Na verdade eu já tinha feito aqui, né? Mas... tem que descobrir quem é o M31. O M31 é o valor, né? Vai ser a operação do A31 com o A11. Ou seja, lembrando que a gente está fazendo aqui escalonamento, né? Então, uma vez que você sabe escalonar, lá de álgebra linear, aqui a gente só está padronizando as operações para fazer primeiro, né, zerar a primeira coluna, depois a segunda e assim sucessivamente. Então aqui vai ser o A31, que é o número 1, dividido pelo A, linha 1, coluna 1. Ou seja, vai ser 0,5. Então aqui, ó, vai ser basicamente, né, eu vou pegar aqui menos M31. Então, para fazer isso, né, eu vou pegar aqui o menos 0,5, né, menos, quer dizer, igual a menos 0,5 vezes 2. Aí aqui, igual a menos 0,5 vezes 3.
aqui vai ser igual a menos 0,5 vezes menos 1, e aqui vai ser igual a menos 0,5 vezes 0. E aí, para obter o novo valor de L3, é só somar. Então vai ser esse mais esse. Vou deixar aqui para baixo que não dá para visualizar. Então é só somar, que ó, vai zerar, obviamente, né? E a gente vai obter o novo valor da linha 3. Que vai ser esse mais esse. Que vai ser... Pronto. Então aí completamos aqui mais um subpasso, né? E a gente vai ter aqui 0, menos 9,5, né? 9,5, menos 0,5 e 1. Tem que lembrar que é esse valor aqui que tem que ser comparado com esse aqui, certo? Aí agora a gente vai fazer essa mesma operação aqui, só que de forma que a gente consiga agora zerar o próximo valor que precisa ser zerado, que é esse menos 9,5 aqui, certo? Então, para que a gente consiga fazer esse passo agora, a gente vai precisar mudar aqui a linha, certo? Então, eu vou fazer a operação com a linha 2. Porque se eu já zerei essas duas aqui, se eu fizer a operação dessas duas aqui, eu não volto a ter, né, esse número aqui. Só que se eu pegar esse número aqui, por exemplo, e fizer a operação com a primeira linha, eu volto a ter um 2 ou um múltiplo de 2, né, que eu não quero voltar com um valor. Então eu primeiro zero os dois, usando como referência essa primeira aqui, depois eu zero todo mundo abaixo, usando como referência a diagonal principal 2, 2, depois eu zero todo o restante usando como referência, e assim sucessivamente, certo? Então, basicamente eu só estou fazendo a operação de escalonamento aqui, né? Então agora a gente vai seguir fazendo a próxima operação, que é basicamente igual àquelas que a gente já fez, né? Eu vou pegar aqui a linha 3 e a linha 2. E aí não preciso pegar o primeiro valor porque ele já é zero, já sei que ele é zero. Opa, linha 3, eu ia colar errado, linha 2 aqui. Pronto. Então já que eu vou fazer essa operação, eu vou ter que encontrar quem vai ser o M32, né? Então o M32 ele vai ser igual ao A32 dividido pelo A22. Isso aqui vai ser igual, né, a o A32 dividido pelo A22. Então, menos 3,8. E aí agora é só a gente fazer a operação aqui, né, usando esse menos 3,8 aqui. Então aqui eu vou já multiplicando, né, pelo M32 e colocando aqui o menos. Aí o meu novo L3, né, ele vai ser... eu vou ter que multiplicar aqui, né? Então vai ser menos 3,8 vezes... Vou botar igual aqui na frente. Então, menos 3,8 vezes... E aqui, menos 3,8 vezes. Então aqui é só somar, né? Então, somam-se os termos.
Ah, sim, porque eu não botei o menos, né, da fórmula de baixo. Então tem que botar aqui menos menos 3,8. Menos menos 3,8. Então aqui vai ser a mesma coisa, só somar os dois. E aqui só somar os dois também. Então agora, o que a gente vai fazer, né? Vou botar aqui que seria o subpasso. Mais um subpasso aqui, né? Subpasso. Vou pegar aqui esse valor, né? E colocar nos finalmente. E esses finalmente aqui vão ser basicamente aqui 0. Aqui é 12,8 e aqui é 12,4. E aí, se vocês pararem para perceber aqui, eu vou para o próximo passo. É o passo 4, eu acho. Que é encontrar os valores de x, né? Então aqui é só você pensar o seguinte. Jogar aqui. Aqui eu tenho 2x1, voltando lá para o formato original, né? Aqui eu tenho 3x2 e aqui eu tenho 1x3. Menos 1x3. Aí aqui eu tenho 2,5. Tenho 2,5x2. E agora esse aqui vai ser o x3. Certo? E esse aqui vai ser x3 também. Ou seja, tudo que está na coluna 1 multiplica por x1, o que está na coluna 2 multiplica por x2, o que está na coluna 3 multiplica por x3. Né? E aí esses últimos aqui são os... Pronto. Então como é que eu encontraria x3? x3 ele vai ser igual. Você passar aqui, ó, 12,8 para o outro lado dividindo, eu tenho 12,4 dividido por 12,8. Vai dar 0,96875. Pronto. Aí agora a gente vai encontrar o valor de x2. Como é que eu encontro o valor de x2? É só você fazer aqui a mesma coisa, né? Eu vou pegar aqui a equação e colocar aqui embaixo. Então, para encontrar o x2, né, eu vou ter aqui 2,5x2 vai ser igual. Aí eu pego 3, né, e passo 3,5x3 para o outro lado, subtraindo. Né? E aí, finalmente, eu passo o 2,5 para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui é basicamente, eu só preciso substituir o valor de x3. Que o x3 a gente já encontrou ali, né? Então, chegar aqui e botar x3 é, na verdade, 0,96875 e botar um igual aqui na frente. Então vai dar menos 0,15625. Então, por último, a gente tem que fazer a mesma coisa com
x3, como é que eu encontro x3 agora? Pego essa equação, certo? E aí, ó, 2x1 vai ser igual, passo todo o restante para o outro lado. Eu vou ter 0 menos 3 vezes x2 mais 1 vezes x3. Então eu pego todos esses caras aqui, que estão de um lado, certo? Porque aqui tem uma igualdade, certo? E passo para o outro lado com sinal trocado. Então pego esses caras, quer dizer, pego esses caras aqui e passo para o outro lado com sinal trocado. Por isso que aqui ficou menos 3x2 e aqui ficou mais x3, porque aqui era 1x3, né? E aí eu pego esse 2 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Dividido por 2. E aí eu substituo, né, os valores de x2. Quem é x2? É menos 0,15625 e o valor de x3, que é 0,96875. Eu tenho que só colocar o igual aqui. Que vai dar 0,71875. Então, para finalizar, né, a gente tem aqui a solução do nosso sistema de equações, que vai dar basicamente esses números aqui, né? 0,71875 menos 0,15625 e 0,96875. E essa aqui, basicamente, é a resposta do nosso problema. Ou seja, eu tenho aqui no começo um sistema de equações, certo? Por enquanto eu não criei esse sistema de equações a partir de um problema real. Eu simplesmente tenho, porque tenho um sistema de equações, certo? Peguei esse sistema de equações, coloquei nessa representação de A e B, né? Depois disso, concatenei, criei uma matriz a mais, e aí eu fiz o processo de escalonamento, ou seja, eu quero zerar todos os termos abaixo da diagonal principal da matriz A, certo? Ou seja, esse menos 1, esse 1 e esse menos 8. E aí fiz as operações de escalonamento aqui, que consistem basicamente em fazer a operação com a diagonal principal, né, a primeira linha, no caso. Se eu quero zerar a primeira coluna, eu vou pegar a primeira linha e fazer a operação com a linha 2 e linha 3. Se eu quero zerar os termos da segunda, eu vou... Quer dizer, se eu quero zerar na sequência, né, os termos da segunda coluna, eu vou pegar a segunda coluna como referência e zerar a terceira, a quarta, a quinta, sucessivamente, certo? Sempre abaixo da diagonal principal. Então, para isso, eu encontro um coeficiente m, né? Faço a operação e zero. Aí eu vou fazendo recursivamente até que eu vou zerando, né, os termos da diagonal principal. Uma vez que eu encontrei já diagonalizada, né, eu já posso pensar da perspectiva do sistema linear, que é essa aqui, e aí eu passo a resolver de baixo para cima. Pego o x3, depois x2, depois x1. Porque aqui, se eu encontrar x3, eu resolvo esse cara aqui, né? E aí, se eu encontrar x2 agora, eu tenho x2 e x3. Então, eu resolvo x1. Então, com base nisso, né, a gente vai encontrando os valores de x1, x2 e x3 e chega na solução x1, x2, x3 para um problema puramente matemático, certo? Então, a ideia ainda é continuar fazendo soluções aqui, usando a eliminação de Gauss, para que vocês peguem um pouco mais de experiência, e eu vou pegar no próximo
exemplo, eu vou fazer um exemplo a partir de dados reais. Quer dizer, eu vou montar o sistema a partir de um problema, certo? E vou resolver. E aí eu mostro para vocês como é que a gente vai encontrar a solução. A gente tem ainda algumas semanas para passar conteúdo e eu vou tentar focar de maneira que a gente fique bem nessa parte de eliminação de Gauss, certo? E aí a gente pode finalizar lá depois com mínimos quadrados, que seria uma aplicação mais geral, certo? Então até os próximos vídeos.